Olá, então vamos continuar aqui. Eu vou comentar um pouco mais sobre as características físicas de uma bacia hidrológica, uma bacia hidrográfica, meu Deus. E aí a parte do tutorial, né, vai ficar para os próximos vídeos, tá? Então eu vou introduzir um pouco mais essas características, que é uma parte mais teórica. Talvez nesse primeiro momento você ainda continue um pouco assim, cheio de informações e ainda não entendendo como é que isso vai fazer sentido dentro da coisa prática, tá? Mas é importante a gente destacar que essas características físicas, né, a fisiografia, como muitos livros trazem, das bacias hidrográficas, é um estudo muito importante na parte de ciências ambientais, no Brasil em específico, onde a densidade de postos fluviométricos é baixa e a maioria deles encontram-se em grandes cursos d'água, devido à prioridade de governo mesmo para a geração de energia hidrelétrica, tá? Então, a gente tem essa intenção mesmo de entender como é que as bacias hidrográficas funcionam, e entender essa densidade dos postos fluviométricos, né? E entender que isso faz parte de várias prioridades e tal, de governo para geração de hidrelétricas. O entendimento disso faz parte também de políticas, tá? Então, tem muita coisa que a gente aprende, a prioridade não só pela vida, mas também prioridade por aspectos políticos mesmo. Então, o primeiro tópico que a gente tem que abordar, né, sobre a estrutura da bacia é a área de drenagem, tá? É a área plana, uma projeção horizontal, inclusa entre seus divisores topográficos. A área de uma bacia é um elemento básico para o cálculo de outras características físicas, tá? Então, é de extrema importância por conta dessas outras características que precisam da área de drenagem. A área de drenagem é aquela área mesmo que a gente seleciona, né? Que nós observamos manualmente, tá? A forma da bacia também é uma característica muito importante, mas é muito difícil de ser expressa em termos quantitativos, tá? Ela tem um efeito sobre o comportamento hidrológico da bacia, como por exemplo, no tempo de concentração. Esse tempo de concentração OTC, ele é definido como sendo o tempo a partir do início da precipitação necessário para que toda a bacia contribua com a vazão na seção de controle. A seção de controle, então, é um ponto, por exemplo, que nós tomamos como observação ali na hora do experimento. Lá naquela bacia hidrográfica que a gente acabou de observar, né, a seleção da área, a seção de controle era aquele ponto em que tinha uma ponte, lembra? Então, aquele era o ponto mais importante para fazer o cálculo de tempo de concentração, tá? Então, é basicamente o tempo em que aquela gotícula d'água que vai bater em qualquer um dos pontos selecionados para a bacia, descer e chegar lá naquele ponto da ponte, por exemplo, tá? Então, esse é o tempo de concentração. Existem vários índices utilizados, então, para se determinar o formato dessa bacia, tá? Então, observe que quando eu tenho um sistema circular, né, e aí quero ir de um ponto até o outro, eu tenho praticamente o quê? O diâmetro, né, dessa seção aqui, como sendo essa distância, né, para a gotícula d'água percorrer, tá? Então, o formato da bacia faz diferença para a hora da gente calcular, por exemplo, o tempo de concentração. Eu estou falando, então, do sistema circular. Então, se eu tivesse um sistema oval, então eu tenho aqui um ponto e eu tenho que percorrer até aqui. É uma outra situação, né? E se eu tivesse, então, um sistema que é um triângulo, então eu tenho aqui um ponto, eu vou até o outro. Então, cada formato eu tenho aqui uma distância específica.
Então, tem vários índices que são utilizados para se determinar a forma das bacias, procurando, então, relacioná-las com formas geométricas conhecidas. O coeficiente de compacidade, tem um acento bem aqui, de compacidade, que é o KC, tá? É a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo da mesma área que a bacia, tá? Então, qual é o cálculo que eu faço? Eu pego o perímetro da bacia, tá? Digamos que ela tem esse perímetro. Pego esse perímetro e penso assim, bom, se eu esticasse esse cordão, né, em um círculo bem bonitinho, como é que ele ficaria, né? Qual seria, então, um círculo com essa mesma área? Então, aqui eu tenho uma área. Então, um círculo com essa mesma área bem bonitinho, como ele fica? Fica aqui desse tamanho. Então, eu tenho aqui outro perímetro, certo? Então, é uma comparação entre perímetros. Então, a relação, então, entre o perímetro da bacia hidrográfica com o perímetro do círculo da mesma área, tá? Se o KC, né, é sempre um valor menor que 1. Pois se a bacia fosse um círculo perfeito, né, essa correlação aqui seria 1, certo? Quanto menor é o KC, mais próximo da unidade, mais circular é a bacia. Quanto menor é o tempo de concentração, tá? Maior a tendência de haver picos de enchente. Então, a ideia é entender como é que esse tempo, né, e essa distância vão acontecer por conta das enchentes mesmo, tá? Então, justamente por isso que eu estava comentando, né? Então, essas distâncias vão ser de extrema importância, tá? Aí, o que mais que a gente precisa entender aqui desse ponto? O fator de forma, o KF. O KF é a razão entre a largura média da bacia, o L barra, e o comprimento do eixo da bacia, da foz ao ponto mais longínquo da área, tá? Então, eu tenho aqui a largura média, então eu vou ter várias larguras, certo? Várias larguras, vou fazer a média disso aqui, eu tenho largura média. E eu tenho o comprimento do eixo da bacia do ponto maior, então digamos que eu tenho aqui essa bacia, esse aqui é o maior comprimento, certo? Mas eu tenho a média, que são a média dos vários comprimentos aqui que eu tenho, tá? Eu posso calcular, então, esse L médio, né? Como sendo também a área dividido pelo L, mas é a mesma coisa, é uma média. O KF, então, vai ser essa área da bacia dividido, então, por L ao quadrado, tá? Também. Ou eu tenho, então, essa correlação entre L médio e L. Quanto menor é o KF, mais comprida é a bacia, tá? Quanto menor é o KF, mais comprida é a bacia. Portanto, menos sujeito a picos de enchente. E aí, pois, o TC é maior e, além disso, fica mais difícil uma mesma chuva intensa abranger toda a bacia. Olha só que reflexão aqui. Então, essas correlações, né, talvez você fique um pouco confuso sobre isso. Como assim? Isso é maior, isso é menor, esse aqui é grande, é pequeno, como é que é isso e tal. Então, pense que quanto menor é o KF, mais comprida vai ser a bacia. Então, calma. O L médio é a média dos L's. O L normal é o L maiorzão, tá? Se eu tenho um L médio igual, eu vou ter, então, um KF de 1, certo? Então, se eu tenho a média igual ao L, tá. E se eu tenho uma média muito menor, tá? Eu tenho um valor pequeno aqui.
e aqui eu tenho um valor normal. Se eu tenho um valor pequeno aqui, dividido por um valor qualquer, eu tenho um valor pequeno aqui. Eu tenho um KF pequeno. Se eu tenho uma média grande, tá? Se eu tenho uma média grande, eu tenho aqui um L normal, eu vou ter um KF grande, tá? Então, eu tenho esse número, obviamente, influencia esse daqui? Sim, mas ele é um comprimento dentro daquelas possibilidades da bacia. Então, quanto menor é esse valor aqui, para esse valor ser bem pequeno, ou eu preciso ter um valor muito grande aqui, né? Um médio muito grande, tá? Então, para esse valor ser pequeno, vou até fazer ele permanente aqui. Para esse valor ser pequeno, eu preciso ter um valor grande aqui, certo? Porque eles são inversamente proporcionais. E para ele ser pequeno, esse valor aqui precisa ser pequeno também, tá? E aí, qual outra correlação que a gente pode fazer? Se esse valor é grandão, isso quer dizer que esse valor é grandão e esse valor é pequeno, tá? Então, é a história do diretamente proporcional, inversamente proporcional, tá? Então, para esse valor ser grande, eu preciso ter uma média grande e um L pequeno. Não necessariamente pequeno, certo? Mas pequeno. Mas como o L médio inclui o próprio L, né? Então, é uma média dos comprimentos. Então, essa é uma boa observação. Então, mas aonde isso influencia, por exemplo, no tempo de concentração para os picos de enchente, né? Então, quanto mais comprida é a bacia, menos sujeita a picos de enchente ela tá. Então, aquela tormenta de água que bate e aí já dá uma baita enchente na bacia, é porque ela não tem estrutura física para passar aquela quantidade de água, né? Então, se eu tenho uma grande bacia com grandes ramificações, certo? Eu tenho esse tempo de concentração, né? O tempo daqui até aqui, eu tenho um tempo grande, certo? Eu tenho um tempo grande. Então, é mais difícil, né, uma chuva intensa abranger toda a bacia, ok? Então, essas aqui são observações, talvez no primeiro instante você fique um pouco confuso, mas a gente vai tentar fazer os trabalhinhos aqui pra gente sanar as dúvidas, tá? Bom, vamos comentar de sistema de drenagem. O sistema de drenagem de uma bacia, ele é constituída pelo rio principal e seus tributários. O estudo das ramificações e do desenvolvimento do sistema é muito importante, pois ele indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. O padrão de drenagem da bacia depende da estrutura geológica do local, certo? Do tipo de solo, topografia, clima. Esse padrão também influencia o comportamento hidrológico da bacia. A ordem dos cursos d'água e razão da bifurcação, tá? É um fator. Então, de acordo com essa figura, adota-se o seguinte procedimento. Os cursos primários recebem um número 1. Então, observem aqui. A união de dois de mesma ordem dá origem a um curso de ordem superior, tá? Então, que são essas estruturinhas aqui. A união de dois de ordem diferente faz com que a gente tenha uma outra ordem, né? Ordem maior ainda, a terceira ordem, por exemplo, aqui, tá? E aí, assim, sucessivamente, aqui eu tenho a quarta ordem. Quanto maior é essa razão de bifurcação média, maior é o grau de ramificação da rede de drenagem de uma bacia e maior é a tendência para o pico da cheia, tá? Então, eu tenho aqui, quanto maior essa rede de bifurcação média, maior é o grau de ramificação e de uma bacia e maior é a tendência para o pico de uma cheia, tá? A densidade de drenagem
é uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem. Então, ela expressa pela relação entre o comprimento total dos cursos d'água, sejam eles efêmeros, intermitentes ou perenes, de uma bacia e sua área total, tá? Então, eu tenho aqui essa densidade de drenagem, né, que vai ser esses somatórios, dividido pela área. Para avaliar, então, essa densidade de drenagem, deve-se marcar fotografias das áreas, fotografias aéreas, de toda a rede de drenagem, inclusive dos cursos efêmeros, pois medi-los e depois medi-los todos com curvímetro. Então, a ideia aqui é, essa ideia de medi-los todos com curvímetro é uma ideia de fazer de fazer ainda manualmente, né? Então, hoje a gente tem todos os softwares que fazem todos esses cálculos certinhos pra gente, mas a gente precisa entender que isso se oriunda de uma prática manual, tá? Então, eu tenho que medir todos, inclusive aqueles cursos que não tem água, não tem passagem de água com frequência, tá? Então, duas técnicas executando uma mesma avaliação podem encontrar valores um pouco diferentes. Então, eu tenho aqui bacias, então, com drenagem mais pobre, eu vou ter, então, uma densidade menor que 0,5. E assim, sucessivamente, eu tenho aqui várias classificações para nossa drenagem, tá? Isso em quilômetro por quilômetro ao quadrado, ok? Então, essa é uma maneira de se observar. Bom, características de relevo da bacia. O relevo de uma bacia hidrológica, obviamente, tem grande influência por todos os fatores meteorológicos e hidrológicos, pois a velocidade de escoamento superficial, ela é determinada, deixa eu corrigir aqui. Ela é determinada pela declividade do terreno, enquanto que a temperatura e a precipitação e a evaporação são funções da altitude da bacia, tá? A declividade, então, da bacia, ela fala o seguinte: quanto maior é a declividade de um terreno, maior é a velocidade de escoamento. Menor é o tempo de concentração e maior as perspectivas de pico de enchente, tá? Então, lembra que o tempo de concentração é o tempo que a molequinha sai e vai até o ponto da minha bacia. Pensa que se eu tenho um tempo muito pequeno, eu vou encher aqui muito rápido, né? Então, porque a velocidade é espaço sobre tempo. Se eu tenho tempo pequeno, eu tenho velocidade grande, tá? Então, a gente tem sempre que fazer essas observações aí. A magnitude desses picos de enchente e infiltração de água, então, trazendo como consequência maior ou menor grau de erosão, depende, então, da declividade média da bacia. Então, determina maior ou menor velocidade de escoamento superficial. E também está associado, então, à cobertura vegetal, tipo de solo, uso da terra. Então, isso é uma característica da bacia. A altitude da bacia, então, fatores climáticos vão estar relacionados com a altitude da bacia geográfica, por exemplo. Se eu tenho lá numa bacia que está passando por uma estrutura que está a 1.000 metros acima do nível do mar, eu tenho uma outra estrutura climática, né? Então, é muito importante a gente entender isso bem, né? As características ambientais. Eu tenho também características geológicas, então tem a ver com a infiltração, do armazenamento, como é que o solo é, a suscetibilidade da erosão do solo. Eu tenho também características do tipo agroclimáticas dessa bacia, que são caracterizadas principalmente pelo tipo de precipitação e cobertura vegetal que eu tenho ali naquela estrutura, né? Se eu tenho uma estrutura que tem, por exemplo, o exemplo do Mato Grosso, né, que eu tenho várias estruturas em que são plantados soja e outras estruturas que eu tenho
o trato com gado, então eu vou ter uma estrutura agroclimática diferente, né? Então, é isso que eu queria passar dessa parte, gente. Eu espero ter passado, assim, a maior parte das características, tá? E o estudo, propriamente, das bacias no Brasil, vocês vão ver agora com as atividades para a semana, tá? Então, esse é um outro tópico bem importante dessa parte, tá bom? Obrigada e até o próximo.